Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Milan e hoje eu vou falar com vocês sobre a pesquisa de mestrado que eu estou desenvolvendo pela Unesp sob a orientação da professora Marisa Fonterrada e que se chama Spotify, abordagens pedagógicas relacionadas à sua influência na escuta, livre-arbítrio e gosto musical de adolescentes. Então, primeiro, queria falar sobre alguns contextos musicais. A música existe com certeza há mais de 40 mil anos na nossa sociedade, a gente sabe disso por conta de algumas descobertas de instrumentos musicais antigos feitos de ossos, pedras e outros materiais. E ela pode ser encontrada, por exemplo, ao vivo, em rituais, práticas e eventos sociais, e também como um espetáculo que vai vir mais para frente, né? Um momento que a música vai ser vista como um produto, então vão ser vendidos ingressos para as pessoas pagarem e para presenciar o fazer musical. E mais recentemente, a música vai estar presente também em gravações, isso a partir do século XIX, com a criação do cilindro de cera. Então a gente vai ter algumas mídias físicas, como fitas cassete, disco de vinil, CD, e algumas mídias digitais, como os MP3 players e o streaming, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas o que é streaming? Segundo o Oxford English Dictionary, ele é a reprodução de mídias digitais sem a necessidade de baixá-las completamente. Atualmente nós temos contato com ele em diversas plataformas e para diferentes mídias. Então, um exemplo bom de streaming de vídeo é o YouTube. Vocês estão assistindo agora mesmo esse vídeo. E a gente vai ter também algumas plataformas voltadas exclusivamente para o streaming de áudio, como por exemplo o Apple Music, o Deezer, o Amazon Music ou a mais conhecida de todas elas, mais popular, o Spotify, que é a que a gente vai trabalhar aqui. Nos últimos anos, as arrecadações no mundo inteiro pelo streaming cresceram bastante. Esse gráfico mostra as arrecadações mundiais em bilhões de dólares para diferentes formas de distribuição musical. O streaming está em azul escuro. E a gente pode ver que em 2004 não foi arrecadado nem 0,1 bilhão de dólares pelo streaming. Já em 2019, esse número passou de 11 bilhões e foi o primeiro ano que as arrecadações pelo streaming superaram as arrecadações por todas as outras formas de distribuição musical juntas. A gente pode observar uma tendência crescente das plataformas de streaming e essa tendência continua. Ainda não temos os números para 2021, mas 2020 já foi maior também que 2019. Há algumas peculiaridades no Spotify e pode ser que elas desencadeiem algumas repercussões nos usuários. Então, uma delas é a organização das músicas em playlists. Playlist é um termo em inglês, eu vou utilizar ele nessa língua porque é como ele aparece na plataforma, como é popularmente conhecido, mas elas são listas de reprodução de músicas, então você vai ter várias músicas listadas, depois que uma delas toca, vai vir a outra e assim por diante. E nós vamos ter 3 tipos de playlists no Spotify: as algorítmicas, as de usuário e as editoriais. As playlists algorítmicas são formadas a partir de uma análise que ocorre o tempo todo pela própria plataforma das músicas que o usuário escuta, avança, volta, busca, clica que gostou. E a partir disso, são feitas listas individualizadas para cada usuário. Então o Spotify alega que são listas feitas para você e que são condizentes com o seu gosto musical. Mas o que acontece? Existem alguns artistas que fazem parcerias com a plataforma para que suas músicas apareçam em mais playlists e sejam mais recorrentes na plataforma, sem que os usuários saibam. Não tem como saber qual música que apareceu por promoção ou qual música apareceu por ter realmente a ver, segundo o algoritmo, com as coisas que você escuta, busca e tudo mais. Então, isso pode gerar uma identificação do consumidor ao produto, porque a pessoa pode estar escutando lá músicas que têm a ver com o que ela gosta, e daí aparece uma música diferente lá, que veio pela promoção, e ela vai se aproximar, pode se aproximar dessa música, imaginando que vai ter a ver com as músicas dela, então, e com uma certa abertura, se identificar com ela, sendo que apareceu por uma promoção, sem nenhum critério de semelhança com as músicas escutadas por essa pessoa. O Edson Zampronha descreve a percepção e o reconhecimento, sendo a percepção um primeiro contato da pessoa com algum material, pode trazer alguma estranheza, e o reconhecimento como um contato já recorrente, no qual alguns elementos que foram previamente percebidos vão ser
reconhecidos, então vai ter uma familiaridade, vão ser mais facilmente assimilados, podem ser mais facilmente aceitos também. O Adorno e Simpson, eles também descrevem o conceito do plugin, que é a promoção de algum material pela sua repetição. Pode ser que ocorra isso com as músicas patrocinadas. As playlists de usuário são criadas pelos próprios usuários do Spotify para organização pessoal. Então você pode colocar o título que você quiser, pode colocar as músicas que você quiser, pode compartilhar com seus amigos também, como se fosse uma rede social. Isso pode ajudar a organizar, pode demonstrar a personalidade de alguém. E as playlists editoriais são o nosso último tipo de playlist no Spotify. Elas surgem a partir de uma curadoria feita por uma equipe de pessoas, a partir de construções sociais, então é algo subjetivo, para chegar em listas feitas para momentos, estados de humor e atividades específicas. Então você vai ter uma lista de músicas felizes, uma lista de músicas tristes, supostamente, né? Uma lista de músicas boas para você escutar enquanto estuda, para ajudar no seu estudo, para fazer exercício, diversas atividades, tudo bastante subjetivo. E elas vêm com descrições explicando quando que aquela playlist deve ser escutada, se ela vai te ajudar com o seu estudo, qual pode ser um efeito interessante dela. E existe também a possibilidade dessas listas serem patrocinadas, então algumas marcas podem pagar para ter anúncios aparecendo entre uma música e outra para os usuários do Spotify gratuito. Tem alguns estudos de caso muito interessantes sobre como algumas marcas utilizaram esse recurso. Alguns possíveis efeitos das playlists editoriais são a possibilidade de reforço de estereótipos ligados à escuta, a indução de usuários a uma experiência de escuta em estados de humor específicos e também a criação de reações automáticas para determinados estímulos sonoros. Agora a gente chega em algumas perguntas. Será que os possíveis efeitos do Spotify sobre seus usuários adolescentes são diferentes dos efeitos das plataformas de difusão musical anteriores? E após descobrir isso, nós podemos também saber a resposta para essa segunda pergunta, que é a respeito de quais questões relacionadas à escuta musical os professores podem se preparar para trabalhar com seus alunos. No meu trabalho, procuro responder essas duas questões. Minha metodologia de pesquisa se divide em 3 etapas. A primeira delas é a de estudo bibliográfico, em que eu vou estudar as características do Spotify, os aplicativos do Spotify na sua forma gratuita e paga em diferentes plataformas como celular, computador, Smart TV. O funcionamento e impacto de plataformas de difusão musical anteriores para eu poder comparar com o Spotify. E também relações musicais na adolescência. Minhas referências para essa etapa são o Hargreaves, que fala sobre a música na adolescência, relações entre adolescentes, gosto musical, sentimento de pertencimento a grupos. O Adorno, falando sobre a indústria cultural, música como um produto, o conceito de plugin que eu citei anteriormente. Edson Zampronha, com a percepção e o reconhecimento. Bosque, Kasabian e Quinones, que falam sobre a ubiquidade da música. Então vou analisar se o Spotify contribui para isso também. Holbrook e Stephens Davidovitz, que falam sobre como a adolescência é a época que a gente tem mais chance de conhecer as músicas que vão ser nossas músicas preferidas para o resto da vida. E esse foi um dos critérios para escolher adolescentes como grupo a ser pesquisado. Outro critério foi que os adolescentes ainda estão na escola, então práticas que venham a ser desenvolvidas aqui nesse trabalho podem ser aplicadas no ensino formal. E também vou estudar diversos artigos técnicos relacionados ao funcionamento do Spotify, como funciona o algoritmo, os anúncios lá dentro da plataforma, coisas realmente mais técnicas. A segunda parte da pesquisa é a parte empírica. Nela eu vou fazer 3 grupos focais, todos de adolescentes de ambos os sexos, e o critério para a organização deles é um composto de usuários do Spotify, um de não usuários e um misto. Com isso, espero conseguir respostas amplas sobre como eles utilizam a plataforma, gosto musical, diversas questões, e conseguir também uma interação entre os participantes. Eu espero conhecer também os grupos em bastantes detalhes. Depois disso,
vão ser feitas entrevistas semi-estruturadas. Então, por que vão ocorrer essas entrevistas? A partir da análise dos grupos focais, pode ser que surjam algumas questões que sejam interessantes de chegar mais pontualmente em uma entrevista. Então, na entrevista individual, dá para abordar alguns temas mais específicos. E, além disso, espero conseguir respostas mais sinceras para temas pessoais, porque no grupo focal, como tem vários participantes, pode ser que alguns deles se sintam intimidados de falar algo mais pessoal, podem se sentir julgados pelos outros. Então, para isso é interessante também a entrevista individual. Minhas referências para essa etapa da pesquisa são Minayo, Demo, Andrei Ludic, que trouxeram conhecimento relacionado à metodologia em geral e análise das entrevistas, Gatti e Dias, que falam sobre organização e técnica de grupos focais, e Antunes e Maia, que tem um modelo bastante interessante de entrevista que eu vou utilizar como base para as entrevistas semi-estruturadas. Depois disso, a gente chega na nossa última etapa da pesquisa, que é a elaboração de práticas pedagógicas com o objetivo de minimizar os possíveis efeitos negativos do Spotify sobre os adolescentes. E essa é a última etapa, justamente porque eu vou conseguir perceber melhor quais são esses efeitos a partir das etapas anteriores. Então, por enquanto, eu estou trabalhando com hipóteses, mas a gente vai ver se elas vão se comprovar ou não. Então, quais são as características que eu espero encontrar dos efeitos do Spotify sobre os adolescentes? Passividade na escuta, e por conta da escolha de músicas pelo algoritmo e da seleção de músicas em playlists pré-prontas. Aproximação a músicas em estados de humor específicos. Espero encontrar também como efeito disso a manipulação do gosto musical dos adolescentes, como consequência também a cristalização de determinados estereótipos ligados à escuta. Como referências para essa etapa, eu tenho Sidney Molina, que propõe a transformação de uma audição passiva numa escuta ativa, e ele compara o gosto musical com o paladar, falando sobre a diversificação do cardápio musical que a gente deve ter. Tem o Rolf Gelewski, que fala que estamos acostumados com uma escuta superficial, que resulta na produção de respostas pré-fabricadas, e propõe, em contrapartida a isso, uma escuta baseada na concentração. É interessante esse ponto das respostas pré-fabricadas, que a gente pode ligar ele com os resultados do plugin descritos por Adorno e Simpson. Segundo eles, quando a gente tem essa repetição de um material, a gente pode acabar trazendo uma resposta para esse material automática, sem perceber. Campos defende a importância de uma escuta ativa e também critica a passividade não só na escuta, como também na interpretação, dizendo que alunos, como intérpretes, por vezes se contentam com o fazer igual a outros artistas. Ela também cita a importância da preparação dos alunos nas escolas para exercerem o diálogo e o questionamento. Kohlreuter também fala sobre o questionamento, a importância dele, a importância do espírito criador na educação musical, do diálogo entre o professor e o aluno. E o Murray Schafer fala também sobre a importância do desenvolvimento do próprio gosto musical, independente do julgamento dos outros, e da curiosidade para procurar o novo e o escondido. Então a gente pode ver que todas essas referências vão bastante na contramão de uma plataforma que traz listas pré-prontas com uma análise das subjetividades delas, explicando o que a pessoa deve perceber ao escutar aquilo, alegando trazer referências que tenham a ver com gosto musical, sendo que vai ter a ver só com o que a pessoa já escuta lá, dentro da plataforma. Então, espero conseguir trabalhar essas questões nessas práticas pedagógicas. Essas são as minhas referências para o meu artigo, também para essa apresentação. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer muito todos que assistiram. Espero que minha pesquisa seja útil para vocês, tanto como professores, educadores musicais, quanto também como ouvintes de música. Espero que possa ser interessante para vocês. Muito obrigado e até a próxima.